Bom, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa reunião, né? A última reunião dessa jornada de encerramento. E aí, daqui uns dias vai ter o link da inscrição aí, se não me engano, é dia 9, eu acho, ou dia 12. Aí eu envio lá no grupo, né? O link para a inscrição. Hoje nós temos ali a avaliação da jornada, né? E as apresentações. Então, bom, depois eu confiro ali quem vai apresentar, porque nem todos entraram. E também eu queria falar que alguns fizeram atividade, mas não enviaram, que eu entro lá, eu vejo, né, que está pronta. Mas aí tem que clicar em enviar, senão ela aparece lá como pendente, né? Eu corrigi mesmo assim, mas depois que entrar todo mundo eu mostro, porque aí a atividade está lá pronta, mas não foi enviada. Eu consigo ver ela, mas por mim tudo bem, eu jogo a nota lá, né, mas vai que o pessoal passa para dar uma olhada aí, né, superiores aí vai estar como pendente. Bom, mas essa turma é um caso só e o professor não está aqui, então fiquem tranquilos vocês que deu certo. Eu vou compartilhar aqui. Então, hoje aqui é a reunião do dia 2 ao dia 6, né? A reunião de compartilhamento e feedback. Então, aquela lembrança de sempre, né? Ficar com a, ficar com a câmera aberta, né? Para validação da presença, para a reunião se tornar mais viva, mais interativa. Logo a gente vai fazer né, os objetivos da reunião aí. Então, os objetivos, né? É fazer o check-out, né? Tem o check-in e o check-out, entrada e saída, igual ao hotel. Então, aí, para isso, a gente vai refletir sobre os pontos de crescimento e aprendizagem oportunizados pelo grupo de estudos, identificar o feedback como uma prática importante de desenvolvimento das ações futuras, vislumbrar a partir do compartilhamento dos colegas possibilidades de inovação na própria prática pedagógica. Então, esses objetivos. Então, tem 10 minutos para o check-out, 5 para a avaliação da jornada, 60 para o acolhimento e 5 minutos para a confraternização final. Eu falei que ia mostrar aqui. Eu acho que, se não me engano, essa turma que o professor Wilson, a sua atividade chegou, tá tudo certo. Chegou, não, eu consigo ver que ela está tudo certa, só que ela não foi enviada. Então, vou aproveitar, vou mostrar aqui, né, que mesmo vocês concluindo ela, precisa enviar. Como eu falei antes, por mim eu corrijo, beleza, só que aí fica como pendente lá, se não clicar em enviar. Então, vocês precisam, né, deixa eu compartilhar a guia aqui. Vocês precisam vir aqui e enviar, tá? Deixa eu pegar a turma que eu sou cursista, senão eu não consigo mostrar aqui. Deixa eu voltar. Então, aqui, atividades. É parecido com o nosso, né? Vem aqui na atividade, aí desce um pouquinho, tem aqui ver instruções, tá? Aí vem ver instruções, e aqui tem a opção de enviar. Aqui está enviar novamente, porque eu já enviei, né? Mas vai estar aqui enviar, então precisa clicar aqui, tá? Enviar. Porque se eu não clicar aqui, eu consigo abrir. Só que aí ela fica como pendente lá no RSO, né? Então é bom, no Classroom, é bom deixar certinho, né? Então, nesse caso, eu lembro do professor Wilson, né, que a atividade está lá, está tudo certinho, mas não foi enviado, não está como enviado. Eu até corrigida em nota, mas aí quando o professor puder, vai lá e clica em enviar, que aí ela chega e fica, né, não fica pendente. Deixa eu ver. Então, prosseguindo aqui. Acolhimento. No início dessa jornada, vocês receberam uma palavra para refletirem sobre como cada um poderia ser um presente para o grupo de estudos. Quem lembra da sua palavra? Vocês lembram da palavra que vocês escolheram lá ou nem lembram dessa dinâmica? Então, a gente escolheu uma palavra lá, alguém lembra? Se quiser escrever no chat. Boa noite, professor. Alguém lembra, gente? Ninguém lembra. Foi escolhida uma palavra, né? Era para você é um presente para o grupo de estudos. Aí tinha lá um presentinho, você clicava, abria uma palavra, você falava sobre aquela palavra, né? Então, eu também não lembro da que eu escolhi, onde que eu sou cursista, então
Tudo certo. Eu vou enviar para vocês esse formulário aqui, tá? Para vocês preencherem ele. Então está aqui no chat, tá? Vou pedir que vocês preencham o formulário. Tá? Então, vou dar aí uns minutos. Levantem a mão conforme vocês forem terminando, tá? Não adianta mandar joinha, que aí ele passa, eu não sei, né? Quando eu vejo, já passou. Só levanta a mão, que aí eu consigo ver quem terminou. Vocês podem fazer ali o check-in com calma, tá? A nossa turma é a turma R, né? Pessoal, se alguém entrou depois, tá? Tem um formulário ali no chat para preencher, tá? À medida que vocês foram terminando, levantem a mão, por favor, senão eu fico esperando aqui. Professor, Oi. o senhor consegue me ouvir bem? Sim, Ah, tá. Então tá bom, então. beleza. Eu vou fazer a apresentação, tava com problema aqui no áudio. Uhum. Mas tá bom, tá ótimo o som. Fechou, então. Agora é só Beleza. responder ali o questionário, Isso, esse formulário ali. formulário. Beleza, obrigado. Na,
Professor, qual que é a turma e qual que é a semana? A turma R, essa é a semana do dia 2 ao dia 6. Beleza, obrigado.
Pessoal, aí lembrando, à medida que vocês forem concluindo, levanta a mão ali, porque senão eu estou esperando, né? Aguardar mais um pouquinho. Pessoal, para apresentar hoje, olhando aqui a lista, tá? Tem o professor João, né? Pela ordem, o professor Wilson, a professora Cristina, o professor Marcel e o professor Alessandro. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais alguém? A professora Letícia vai apresentar, prof? Pessoal, mais alguém além desses? Para eu planejar o tempo, senão aí, né? Eu planejo o tempo agora e se alguém se manifestar depois, aí estoura o tempo. Então, a professor João, Wilson, Cristina, Rafael e Alessandro. Mais alguém? Caso dê tempo, daí eu apresento, senão... Não, pelo tempo é tranquilo, professor, preciso regular. Por exemplo, se tiver 5, eu faço a conta. Aqui nós temos ainda... Eu também, prof. É que Tá, então... desculpa, prof, é que daí a gente, no dia a dia, a gente não... Eu vi que depois que a gente tinha que colocar lá, né, mas daí passou, desculpa. Não, tranquilo. Não, é só agora, eu faço a conta agora mesmo, né? Só tu pedir para se manifestar agora, porque... Se der tempo, também vou apresentar. Tá, tem a professora Letícia. Viu, professor? Se as professoras quiserem, pode jogar eu para o final da fila, não tem problema também. Não, mas vamos ali para a sequência, acho que dá certo. Deixa eu ver, quem foi a prof? Foi a professora Marta que falou que vai apresentar isso também? Não é Marta, eu acho que é a professora Maria, né? Tá, eu não estava na Meet aqui, deixa eu ver, a professora Letícia falou, quem mais que vai apresentar? Acho que foi a Maria Clara. Oi? Isso, Eu. a Maria. Professora Isso. Maria. Mais alguém? Não? É só porque eu estava ali e eu ouvi alguém falar, não consegui identificar quem era. Maria. Então tá, então temos 7, né? Deixa eu ver, nós temos aqui ainda 1h15. 1 hora, né? Que tem o tempo ali de compartilhar, para o compartilhamento, né? Dá aí 8 minutos, né? Aí tem o tempo de trocar os slides, né? Bom. Pessoal, aí quem não concluiu, né? Vai concluindo aí que aí a gente vai continuando aqui, tá? Então aqui tem o caminho que nós fizemos nessa jornada, né? O acolhimento, depois a competências, habilidades de escritores, depois produção pedagógica, né? O RPG, vivência do RPG, rúbricas na trilha de geopolítica, jogos de improvisação teatral, vivência, jogos de improvisação teatral, boas práticas e protagonismo estudantil, integração curricular, estratégia de avaliação da produção pedagógica, e hoje feedback e compartilhamento. Então são, né, ali os professores vão ter aí cerca de até uns 6 minutos, tá, para apresentar, tá, gente? Uns 6 minutos ali para apresentar, para a gente ficar tranquilo. Peço que vocês sigam nesse tempo. Mas pode ser que eu levanto a mão quando estiver extrapolando ali, quando faltar 1 minuto, eu levanto a mão aqui, tá? Daí assim, eu tenho 1 minuto para encerrar, tá? Então, eu vou fazer isso desde o início, porque senão eu deixo, às vezes, um passar, aí fica chato chamar a atenção do outro e acaba deixando. Né? Mas aí, uns 6 minutos, eu acho que é tranquilo, né, para todo mundo. Então, quando faltar 1 minuto, levanta a mão aqui. Vocês têm 1 minuto para encerrar. Focar nos resultados, né, na descrição, enfim, não precisa falar do conteúdo, né? Claro que vai falar do conteúdo, mas precisa explicar o conteúdo. Então, aqui tem aí, né? Mais alguém vai apresentar, além desses professores que eu vou repetir novamente, né? Que às vezes alguém estava ali concentrado no formulário. Não, tem o professor João, o professor Wilson, a professora Cristina, o professor Marcel, o professor Alessandro, a professora Letícia e a professora Maria. Mais alguém além desses professores? Não? Esses? Então tá bom. Aqui, depois tem o formulário ali
tem o formulário da avaliação da reunião. Eu vou. Era para a ideia fazer antes, então eu vou. Esse é o formulário de avaliação da jornada, tá? Já vou enviar esse também. Tem mais um formulário para vocês preencherem, tá? Da avaliação da jornada. Eu vou fixar ele aqui. Aí eu vou deixar aí uns minutinhos para vocês responderem ele também, tá? Já uns 5 minutinhos, aí nós começamos, né? Aí quem não for, mesmo que não tiver concluído, pode deixar para depois, né? Concluir.
Pode levantar a mão também, conforme vocês forem concluindo. Então, vamos começar, né? Ali o professor João, o professor Wilson, que são os primeiros, já concluíram, só para a gente não se apertar com o tempo ali, tá? Então, aí uns 6 minutos cada um, tá? Quando faltar 1 minuto, aí eu levanto a mão para sinalizar que vocês têm 1 minuto para concluir, tá? Eu vou interromper o compartilhamento aqui, então começamos pelo professor João. Eu vou colocar ali no chat, tá, o link do Padlet, tá? Para vocês escreverem, dar os parabéns, comentários sobre o trabalho, tá? Então eu peço que vocês se inscrevam, tá? Vou colar o link aqui, ele está ali. Então vamos lá, pode iniciar, professor João. Bom, serei breve aqui, então, sobre a minha implementação. Deixa eu ver aqui. Então, eu trabalhei no Colégio Francisco Carneiro Martins, que é um colégio bem tradicional, central aqui de Guarapuava, que tem muitos cursos técnicos. E esse terceiro ano que eu trabalhei é um curso técnico de eletromecânica, né? Eu tive no início, até o mês de julho, uma turma de geopolítica, mas eu peguei essa turma por conta da licença, né? Depois tive que devolver no mês de julho. Aí eu continuei, implementei o trabalho nessa turma, que eu já tinha feito uma implementação já da primeira jornada com eles e foi bem satisfatória. Então, uma turma, apesar de ter uma aula só por semana, e eu só consegui pegar o trabalho, pegar o material com eles na quinta-feira passada, né, dia 29. Então, um dia antes, né, de fechar ali a implementação para poder enviar. Mas foi bem surpreendente, ficou bem bom. O resultado foi bem satisfatório. Então, o objetivo do trabalho foi focar no protagonismo, né, dos alunos, né, como pedia, né, como sugeria a trilha de geopolítica. E o assunto que foi trabalhado é essa negociação de commodities, né, das matérias-primas, né, entre os países. Foi tudo baseado naquela aula 33, né, do RCO, que fala desses assuntos aí de geopolítica. Então, a primeira etapa da produção pedagógica, ela foi relacionada ao tema commodities, né, o que significa commodities e qual a sua importância para a economia mundial, né, para a economia dos países, né, e no caso do Brasil, que é um país que basicamente sua economia está relacionada com a exportação de commodities, né, o montante é bem maior, então eu já tinha trabalhado também, né, essas negociações, né, entre os países, então ficou bem tranquilo. Então eu segui aquela sugestão que estava na aula 33 da trilha de geopolítica, né, que é daquela professora, da professora Maria Vitória, né, se não me engano o nome dela, que falava, sugeria a criação de países fictícios, né, que comercializavam entre si, né, mostrando suas commodities, quais as vantagens para os países que comprassem, né, e a comercialização e o transporte de commodities com o menor impacto ambiental possível, né, então focando ali na sustentabilidade ambiental, né, que eu destaquei aqui, né. E os descritores, né, D05 e D06, né, que estão nesse contexto aí, que eles falam das abordagens socioeconômicas ou políticas adotadas para os países emergentes, né, reconhecer o papel dos blocos econômicos nas negociações e cooperações internacionais. Então, da matriz, né, da referência da prova Paraná. Aqui nas evidências eu coloquei umas fotos aqui da turma, aqui no início, que eles estavam formando ainda os grupos, né? Como a turma tem 20 alunos, formaram 4 grupos, né, de 5 membros. E aí cada um desses grupos criou o seu país fictício, com nome, né, próprio, com bandeira, né, com a sua
com o seu produto de exportação principal, né, sua commodity principal, e aí, no final ali do trabalho, né, na conclusão do trabalho, eles negociaram entre si essas commodities e expuseram as vantagens e desvantagens que teriam e como que eles produziram, transportavam e venderiam essas commodities com o menor impacto ambiental possível. Aqui os grupos já estão formados, eles já estavam pesquisando, né? Como tinha que focar no protagonismo, eu deixei eles livres para pesquisarem, né? E criarem ali os seus produtos, né? Que eles já estavam com seus grupos de trabalho formados já e planejando todo o trabalho. Eu pedi para eles também fazer tudo manual, né? Eles poderiam ter usado alguns recursos gráficos aí para desenhar bandeiras, né? Para fazer os seus trabalhos, mas eu pedi para que eles fizessem de forma manual para que ficasse mais autêntico, né? Esse aqui é um dos países fictícios criados, que se chama Ariete. Essa aqui é a bandeira do país Eclipse, a bandeira do país Azarnan. E aqui os trabalhos deles com os roteiros, né? Que eles criaram na sala de aula com as suas commodities principais, né? Que eles iriam negociar entre si. E o roteiro de como que eles iriam apresentar. Aqui tem também nas evidências, aqui eu gravei alguns vídeos. Esse aqui tem 3 minutos. Eu vou colocar aqui um pedacinho para vocês ouvirem. Mas para conseguir ouvir com mais nitidez, tem que deixar o seu dispositivo aí com um volume alto, né, com um fone de ouvido, porque o áudio gravado, né, com o smartphone não fica muito alto, né? Bem, depende da demanda. Se você mandar uma demanda menor, a gente tem que aumentar o preço, né? Porque daí é mais coisa, mais produção, sabe? É mais serviço. Se você aumentar maior a demanda, para nós vai ser mais produção, mas o preço em volta para nós vai ser melhor. Então, ali é o baixo preço. Em questão de sustentabilidade, a questão de extrair minério de vocês não vai causar poluente ao meio ambiente? Não tem tipo, formas melhores de escapar o silício. A gente não precisa só tirar o silício da terra, pode tirar de questão de extrair o silício de plantas, algas, líquens, pode ser um alternativo melhor e mais sustentável. Esses organismos podem ser cultivados e colhidos de uma maneira controlada. Se você extrair o silício, como algumas empresas fazem, ela vai, pega o silício de uma vez só. Isso prejudica demais o meio ambiente. Dessa forma, não. Você vai tirando um pouquinho, o próprio meio ambiente ele vai refazendo, sabe? Assim ele diminui. Em questão de negociação, qual as vantagens do seu produto para nós? Qual situação que vai dar a nossa coletivo, a nossa colheita? A colheita, não, essa parte não, mas se você quer ter uma tecnologia avançada para você colher o algodão, a gente pode fornecer. Porque se você tem silício, você tem tecnologia hoje em dia. Você pode ter formas assim, porque a gente já vê, ó, a gente temos aqui o produtor, o cientista, o financeiro, que sou eu, o comprador e o vendedor. O nosso produto é o algodão, só que não é o algodão normalmente vendido. A gente vai estar fazendo uma mudança genética nele para ele ter um maior rendimento na produção e também para poder ser mais sustentável, para ajudar melhor no meio ambiente. Então, aqui sobre os resultados alcançados, né? Espero que vocês tenham conseguido ouvir, né, o áudio, né, da gravação. Eu achei que foi bem satisfatório, até me surpreendeu, saí bem contente na quinta-feira passada, né, que foi a última aula que eu tive com eles da apresentação dos grupos. Apenas 2 grupos apresentaram, né, tenho 2 para apresentar aí na próxima aula, mas aqui eu já tinha material suficiente aqui para implementação. Então, achei que o trabalho, como uma reflexão final, que o trabalho foi satisfatório na trilha de aprendizagem, né? O protagonismo dos alunos fica bem visível ali nas evidências, né? Tanto no vídeo como nas produções ali, manuais que eles fizeram, né? Dos seus trabalhos ali, das suas lições. E os estudos desenvolvidos aqui no grupo de formadores também, né? A gente, como sempre, aprendemos, né? Um pouco mais, né? Com os colegas e com o professor. E eu acho que o resultado final foi bem satisfatório, fiquei bem contente.
E é isso. Isso. Beleza, obrigado, professor. Deu para ouvir assim, ali eles conversando, né? Então dá para ver que eles se interessaram pela proposta, né? Estavam negociando ali, então ficou bom, né? Que bom que deu certo. Pode falar, professor. Não, foi eu que cliquei errado, só sim. vou parar a Tranquilo. apresentação aqui. Tranquilo. Só alguma pergunta, algum comentário? Não é isso? Então, beleza. Obrigado, professor. Parabéns aí pela implementação. Pessoal, eu coloquei o link lá do Padre, tá? Então tá indo lá o nome do professor, acessem lá, escrevam lá, dá para usar as figurinhas aqui para aplaudir os colegas. Olha, eu esqueci de falar antes. Agora o professor Wilson. Oi, professor. O senhor coordena para mim ali? Sim, já vou pegar aqui. Por favor. O R. Você tinha pedido antes, eu acabei esquecendo, mas eu já pego aqui. Eu não domino muito a tecnologia, não. É que essas MITs vivem mudando, aí há algumas ferramentas, né? Aí sempre. Mas aqui é rapidinho. Já aproveitando, eu vou fazer uma observação que esse trabalho meu, eu fiz ele final do primeiro trimestre ainda, porque a gente teve o recesso e depois já logo em seguida eu me afastei por causa das eleições, do período eletivo. Daí esse trabalho eu fiz com eles a final de maio, começo de junho. Foi feito esse trabalho aí com eles. Isso, professor, vai me avisando quando é para passar, que eu vou passar. Beleza. Então, ali, meu nome, né, Wilson Valer, eu sou aqui da região metropolitana de Curitiba, Campina Grande do Sul, Colégio Ivan Ferreira do Amaral Filho, que agora é um cívico-militar. E o meu trabalho foi com o segundo ano do ensino médio. Pode passar lá, professor. Então, daí os objetivos da aprendizagem tem como foco principal demonstrar aos alunos, em forma de pesquisa, as causas e consequências das principais guerras ou conflitos mundiais que ocorrem atualmente em todo o planeta, né, afetando intensamente na recomodação da nova geopolítica mundial e afetando a sua configuração. A pesquisa foi feita em grupos, né, formação entre pares, cada integrante assume uma responsabilidade dentro do programa da pesquisa. Então, eu achei interessante que cada aluno, né, dentro do grupo de 4 alunos, cada um tinha uma responsabilidade principal. Então, eu coloquei ali embaixo no final ali, um relator, um pesquisador, a apresentação e um editor, para que eu conseguisse fazer uma avaliação individual, né, dos trabalhos deles. E eu pedi para eles fazerem a pesquisa, né, dos principais conflitos mundiais que ocorrem hoje, né, Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, entre outros ali que a gente que eu configurei para eles lá, apresentei eles como opção, né. Pode passar, professor. O trabalho consiste em que os grupos formados por 4 alunos pesquisem os grandes conflitos mundiais atuais, tentando perceber a ligação que esse conflito tem com o restante do mundo. Observando que a globalização mundial afeta a todos, né? Cada aluno tem seu papel fundamental dentro da pesquisa, né? Foi aquilo que eu coloquei para vocês ali. Cada aluno tinha um foco principal dentro da pesquisa, que daí a avaliação ia ser individual, né? Ia ter o resultado do grupo inteiro, mas dependia muito da competência e da atuação de cada um deles daí. Pode passar? Daí ele tem umas fotos que foram tiradas em sala, né, demonstrativo. Aqui em cima tem alguns exemplos de 2 trabalhos que foram colocados também. Pode passar, professor. A pesquisa solicitada aos alunos foi proveitosa, os objetivos foram alcançados de forma consistente. As apresentações foram de forma clara e objetiva, de forma expositiva, sendo que cada aluno tinha um papel específico dentro do planejamento da apresentação. A conclusão da apresentação é que houve um bom aproveitamento da pesquisa, onde todos, de uma forma geral, adquiriram conhecimento. Pode passar. A implantação da pesquisa foi satisfatória dentro do proposto, as práticas pedagógicas utilizadas pelos alunos foi de acordo com a proposição do trabalho. Essa forma de apresentação está encaixada dentro de uma proposta em que todos os alunos têm seu papel e importância, e isso consequentemente, traz resultados positivos. A implementação da pesquisa nos deixa satisfeito pelo objetivo alcançado, onde se percebeu que houve um avanço na capacidade de discernir o conteúdo proposto.
isso aí, né? Acho que tem. Dá para dar uma olhada aqui. Dá para dar uma olhada no trabalho aqui, em alguns trabalhos, né? Que tem um tempinho. Um exemplo do. Tá, joia. Aqui foram os trabalhos que eles elaboraram, né? É a elaboração deles que fizeram a apresentação daí, né? Sim. Beleza. Tá. É uma das, acho que é uma observação que eu faço agora dentro da resposta que a gente dá no Forms ali sobre a formação. Se eu tivesse que fazer esse trabalho hoje, dentro daquilo que eu já ouvi dentro das propostas novas agora, eu já teria feito ele diferente, né? A gente, acho que com o tempo e as ideias que a gente tem daquilo que os colegas propuseram aqui, já poderia fazer uma forma bem mais sofisticada, bem mais elaborada do trabalho também. Então, mas tá ótimo, professor. Então, parabéns aí, né? Obrigado pela apresentação. O professor teve que adiantar, né? Por causa que teve que sair para o pleito eleitoral, então, tranquilo. Mas o próximo trabalho, depois que eu voltar, provavelmente já vai ser diferente desse aí. Isso que é a ideia, né? Que a gente vai aí inserindo, né, novas ideias aqui, compartilhando com os colegas, então é isso. Legal, obrigado. Obrigado, nós te agradecemos. Só alguma pergunta? Não, o pessoal que combinou, né? Como alguns alunos fazem, ninguém pergunta, eu não pergunto para você não pergunta para mim. Então, aqui agora o professor Wilson, a professora Cristina. Boa noite. Boa noite, professor. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, o link está lá no Padre, tá? Vocês não estão escrevendo lá, acessem lá, dão uns parabéns para os colegas, comentem. Bom, vamos lá, então. Eu sou a professora Cristina, trabalho em Maringá, Núcleo de Maringá, no Colégio Estadual Vital Brasil, e fiz a minha implementação no ensino médio, módulo 3B, da educação de jovens e adultos. Então, a minha clientela, assim, tem um perfil bem diferente do curso aqui, desse curso que eu fiz, né, que mais são alunos do diurno, do ensino médio, alunos mais, assim, parece que tem mais tempo, tem mais habilidades aí com as tecnologias, e no meu caso não era bem assim, né. Nessa síntese aqui, que eu preenchi, então eu coloco aqui que o meu componente curricular não tinha nada a ver com a geopolítica, mas é um itinerário também, né? A cidadania, educação ambiental e sustentabilidade, esse é o nome do componente curricular. Eu tinha 4 aulas por semana, porém, durante 6 meses, que o ensino médio na EJA é de 1 ano e meio, módulo 1, módulo 2 e módulo 3. O aluno não precisa começar no primeiro e terminar no terceiro. Ele pode fazer o 2, depois ele faz o 1, faz o 3. Não tem uma ordem. É que as disciplinas estão distribuídas nesses módulos. Então, a ideia aqui, diante do proposto, né, e diante do perfil dos meus alunos, eu encaixei na metodologia, né, diferenciada os jogos de tabuleiro, sobre essa temática voltada para a minha disciplina, que é a educação ambiental e sustentabilidade. Então, nós fizemos o jogo Tibum na Lagoa, que é um jogo cooperativo, e não há vencedores, e também uma trilha do meio ambiente. Foi concomitante. O maior grupo participou do jogo da Lagoa, né, Tibum na Lagoa, e quem não queria se envolver num grande grupo são alunos mais reservados, são alunos mais, assim, que a gente mais recebe. A escola, nesse momento da vida dele, é muito inclusiva. Se ele não está afim, às vezes a gente tenta dar uma contornada, mas não tem essa pressão, porque senão ele não volta mais.
Então, esses jogos, eles necessitam de posturas frente aos diversos tipos de poluição que a gente tem no meio ambiente, né? Seja ele terrestre, aquático, atmosférico. E também traz uma reflexão crítica e ações que podem ser desenvolvidas de forma individual ou coletiva, diante do objetivo de manter a sustentabilidade. O objetivo desse trabalho aqui foi compreender a inter-relação entre cidadania, educação ambiental e sustentabilidade, e também de adquirir os conhecimentos biológicos e ecológicos necessários para a manutenção da sustentabilidade a nível individual e coletivo para as próximas gerações. Então, as etapas que foram sendo executadas ao longo do tempo, primeiro eu trabalhei o conceito esses 3 conceitos, que é propriamente o nome da disciplina, né? Que é a cidadania, depois o conceito de educação ambiental e o conceito de sustentabilidade. Na sequência, a gente foi utilizando textos de leitura, interpretação, imagens, atividades escritas, mapa mental, a importância da sustentabilidade. Usei bastante imagens do Google Earth e vários assuntos para a gente estar desenvolvendo, né? Então, só para entender que o jogo, ele não foi colocado sem antes estar trabalhando conteúdo, ele foi no processo, ele foi lá para frente que ele foi implementado. Também a gente entrou na produção do Geniale, que foi um desafio muito grande para mim, colocar aqueles alunos, né? Uns com muita dificuldade, outros com habilidade e tendo que ajudar, vídeos, e assim vai. Aí nós entramos, né, bem adiante, isso aconteceu na última semana de junho. A minha implementação também foi antiga, porque essa turma iria terminar em julho, né, na primeira semana de julho, ali no recesso. E eu me precavi, eu pensei assim, vai que dá um problema, eu não pego essa turma no próximo semestre, ensino médio, né, ia combinar mais com geopolítica. Dito e feito, estou sem ensino médio, estou agora com outros desafios, nem vou falar qual, ai, Senhor. Descrição. Então, a ideia foi trabalhar de forma descontraída os diversos desafios enfrentados com relação ao meio ambiente. Aí, esse daqui é o jogo do tabuleiro que eles desenvolveram, que é de um grupo maior, o Tibum na Lagoa. Eles tinham que despoluir a água de uma lagoa e para que a fauna, né, os bichos daquele lugar voltassem a viver felizes. E nisso eles tinham que capturar esse lixo e jogar dentro da lixeira apropriada. Os jogadores, então, tinham que percorrer com o barco e cada vez que dava uma rodada, passava um dia. E o desafio ali era despoluir o mais rápido possível, uma vez que o inimigo não era o outro jogador, o outro participante, o inimigo da poluição estar ali presente é o tempo, né? O tempo que o homem demora para recuperar o habitat. Então, esse daqui é a foto tirada mais perto, né? E esse daqui são os alunos ali. Esse menino que está sentado atrás, ele não queria jogar. Aí, tudo bem, né? Você fica, tá, não quer, meio quietão, não sei o quê. Aí o pessoal foi se envolvendo, aí já foi gostando, dava uma reclamada no começo, mas eles foram interagindo, entendendo, porque eles queriam ganhar, mas como que ganha isso, né? Até que eles amadurecem e pensam, não, aí foi até ficando divertido. Bom,
O outro jogo é a trilha do meio ambiente, que é esse daqui, é um jogo mais simples, segue uma trilha, também vai desenvolvendo ações e é com menos participantes, né? Então, vai jogando dado e vai tendo algumas atitudes aí. Então, aquele menino que estava sentado atrás, que não queria, né? Ele já entrou num jogo com menos pessoas, porque é o perfil dele. Ele não quer muita gente, não gosta de falar. Aqui ele já topou, e o outro colega é a mesma coisa que ele, pouca conversa. Então, deu certo aqui um jogo para eles também, para estar se estimulando. Bom, o que eles acharam, né? Eles acharam divertido. Tinha aluno que nunca tinha participado também de jogo assim, de tabuleiro, muito menos de meio ambiente, foi surpresa, porque não tem, não sei agora atualmente, mas hábito de jogar com questão ambiental, os temas são mais assim, repetidos, né? Com questão mais da violência até. Eles estranharam, porque não tinha ganhadores, daí eles perceberam que a ideia era trabalhar coletivamente, colaborando um com o outro. Eles puderam interagir com os colegas de sala. Quem não gosta muito de jogo, que nem o caso daquele menino, também foi para um cantinho lá que dava certo para ele, porque eu arrumei 2, classifiquei 2 desse daqui, e assim vai. Bom, os resultados alcançados, eu coloquei que há muito tempo os alunos não faziam uso de jogo de tabuleiro, não é uma prática constante, muito menos à noite, na EJA. Eles são alunos faltosos. Para eu fazer um trabalho assim de etapas que perduram várias aulas, não dá certo, porque oscila muito a frequência, vai mudando nesse dia mesmo. Teve alunos que faltaram, alunos que inclusive vinham sempre, mas naquele dia não vieram, e assim vai. Alguns participantes do Jogo da Lagoa reclamaram de não ter vencedor, já comentei isso. As aulas ficam mais atrativas com essas metodologias. O público vai ficando assim cansado daquela aula, né? Porque eles têm uma rotina pesada de trabalhar de forma assim pesada, né? Braçal, né? Então eles acabam gostando. Aí aqui tem uma contribuição lá do diretor auxiliar, e aqui o resultado final, que eu já ouvi um barulhinho aí. Considero que a troca de experiências no grupo desse grupo aqui, que é Formadores, Trilha de Aprendizagem Geopolítica, mesmo sendo diferente do componente curricular que eu implementei, que eu trabalhei no primeiro semestre, não foi problema algum, visto que a questão ambiental e de sustentabilidade é assunto do local ao global e também é abrangida pela geopolítica e vice-versa, né? Então, não tem problema ter me estendido para a minha realidade. A gente percebe que a metodologia ativa, no caso a gamificação, seja ela virtual, analógica, ela dá um clima alegre na sala de aula, ela faz o aluno entender outras regras, respeitar o colega e se envolver, refletir sobre a questão, né, do tema. E a ideia do jogo também ser cooperativo, né, é diferente, porque geralmente é o cabo de guerra ali, né? Um quer vencer o outro. E o inimigo ali é o menor tempo possível. Então, essa questão do menor tempo possível eu acho que é o grande dilema da parte ambiental, que é até quando, né, a gente vai deixar o planeta ficar dessa forma. É isso, gente. Eu acho que... acabou, chegou no último slide, tá? Obrigado, prof. Parabéns pela implementação de 2 jogos, né? Então, que bom que os alunos gostaram, que eles interagiram, né? Então, sinal que foi bom, né? Eu estava olhando o perfil da EJA mudou um pouco, né? Alunos mais jovens, que eu tinha a EJA, era alunos de 40 anos, 45, agora mudou um pouco o perfil. E realmente eles tinham um pouco de resistência a umas atividades diferentes, mas eles gostaram e participaram, né? Então, bom, parabéns, prof. Obrigado. Pessoal, alguma pergunta?
Não, é isso. Devido ao tempo, a gente acaba nem falando muito, né, comentando, e às vezes, né, aí eu levantei a mão, né, para dar um minutinho para encerrar, né, devido ao tempo, então. A gente já pediu para deixar as 2 últimas reuniões. Eu não estava vendo, você podia levantar a mão. Não, mas a hora do barulho foi isso, prof. Blim, blim, eu falei, vixe, o sininho tá tocando. Mas eu coloquei um contador aqui, um cronômetro, mas não adianta, a gente não termina. Eu quis falar devagar, que eu sou muito acelerada. Eu falei, eu vou falar devagar, senão vou embolar tudo. E a canseira também, né? Chega esse horário. Sim. A gente já pediu para ficar as últimas 2 reuniões como apresentação, mas sempre na penúltima tem ali um espaço para outras atividades, né? Então, a sequência aqui, professor Marcel, agora. Olá, professora Cristina, seja bem-vinda à reunião. Professora Cristina do Núcleo. Consegue me ouvir, professor? Sim, estamos ouvindo. Agora deu uma travada, professor. Agora voltou ao normal. Vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se eu consigo. Tá. Tá compartilhado, né? Sim, está. Só pode pôr ali a apresentação de slides, professor, que aí ele fica a tela cheia. Espera aí. É só clicar na parte superior ali, apresentação de slides, no lado do bonequinho ali com mais. Ah, tá, peraí. No lado. Isso. Beleza? Agora, beleza. Tela cheia. Então vamos lá. Eu sou o professor Marcel, tá? O colégio no qual eu fiz minha implementação, eu não tenho essa trilha de geopolítica, mas sou formado em História, né? E aqui em Cascavel, né? Uma turma particularmente boa para fazer esse tipo de atividade, 2 aulas por semana. E eu aproveitei o espaço que eles tinham essa trilha a partir de um professor de geografia, né? Então, na verdade, foi um pouquinho experimental, não segui nenhuma sugestão de aula pronta, né? O professor está conseguindo me ouvir? Não está travando? Tá ótimo o som. Então tá bom. Eu vou continuar aqui, dar continuidade. Porque de repente estou falando aqui e não está indo o áudio. Mas beleza, obrigado. Passando o slide aqui, né? Acho que vocês estão acompanhando. Então, o objetivo de aprendizagem, né, é refletir qual a maneira eventos esportivos podem refletir uma realidade geopolítica dentro do contexto atual da sociedade, ok? Então, assim, eu peguei como premissa a discussão da Olimpíadas, né? Porque gera bastante discussão, né? Principalmente a Olimpíadas oficial, a primeira etapa da Olimpíadas, né? Com os atletas que não são paralímpicos, né? E também é uma outra coisa que a gente está debatendo agora a partir dessa ideia, né? De Olimpíadas e etc e tal. E descobri que ela pode ser implementada, né, e ser vista geopoliticamente, né, o evento esportivo, né. Então vamos lá. Etapas da produção pedagógica. A organização pedagógica se deu de maneira dos estudantes, né, pesquisarem temas pré-estabelecidos pelo professor em relação ao tema dos Jogos Olímpicos. E a prática desse trabalho se deu por meio desse seminário. Cada grupo elencando um trabalho escrito, apresentação do tema,
para os demais estudantes, preferencialmente seguido de slides, tá? E também eu sempre peço, acabei não colocando aqui, também um trabalho escrito, né? Então, todas as etapas ali do arroz e feijão que eu espero de uma apresentação, seminário, enfim, fazer eles colocar a mão na massa, né? É bem tradicional, uma forma de trabalho bem tradicional, com certeza. Acho que deu uma travada, professor. Deixa eu ver se não caiu da Meet. Travou. Ver se ele volta. Eu acho que travou tudo lá. Ele caiu. Vamos ver se ele volta logo. Na sequência aqui, né? Se ele não voltar, é o professor Alessandro. Vamos aguardar um minutinho, ver se ele volta. Ok, professor. Se ele não retornar, eu apresento. Bom, então pode começar, professor, que aí depois ele continua de onde parou, senão a gente vai atrasar. Ok, então, deixa eu só abrir aqui. Bom, boa noite para todos. Meu nome é Alessandro Andrade Raiduc. Boa noite. Professor, está um pouco baixo o áudio. Ok, deixa eu aumentar, professor. Melhorou? Sim. Beleza. Ok, então. Obrigado, professor. Então, meu nome é Alessandro Andrade Raiduc. Eu trabalho em Curitiba, no Colégio Piranga do Paraná, que recentemente transformou-se em cívico-militar, na parte norte, e esse trabalho foi feito com o terceiro ano do ensino médio. Bom, eu trabalhei a parte de globalização econômica, principalmente a aula 46, mas ao decorrer do ano como um todo, direto ou indiretamente, a gente trabalha com o processo de globalização, né? Então, a todo momento, esse processo de globalização vai e vem, vai e vem. Então, trabalhei especificamente com essa aula, mas não somente com a questão dessa aula, até porque o que eu coloquei em prática foi a impressão e o trabalho daquele joguinho de quiz que o professor tinha colocado como exemplo ali, como possibilidade de trabalho. Anteriormente a isso, eu havia pensado em os alunos mesmos fazer a produção das cartas de quizzes. Usei umas 2, 3 aulas, eles fizeram as cartas, mas eles é difícil, não sei se os outros professores também têm essa impressão, é difícil você conter essa ideia dessa questão do chat GPT hoje em dia. Então, no final, assim, eles fizeram pouco e usaram muita coisa pronta a partir do chat GPT, né? Então, esse primeiro resultado não tinha ficado muito bom. Então, eu fui postergando um pouquinho, mas agora, bem no final, eu acabei mudando um pouquinho e daí fazendo aquela atividade da globalização impressa do quiz e acabei colocando em prática e o resultado acabou sendo melhor do que aquele que eu tinha, porque aquele primeiro trabalho assim não estava me convencendo muito sobre a questão de muita utilização de ChatGPT, tudo pronto. Então, a questão desse jogo de globalização é interessante, né? Porque tudo praticamente é globalização na atualidade, né? Relação entre países, relações comerciais, a própria vida deles passa muito por essa questão da globalização, né? Porque eles a todo momento estão comprando as coisas pelos AliExpress, entre outros sites, né? Que trabalham com essa parte internacional. Então, primeiramente, os alunos foram organizados em grupos. As regras foram explicadas, né? Anteriormente, eu não havia comentado, foi feita uma aula expositiva com o tema, né? Foi trabalhado alguns vídeos também da questão de globalização,
com a parte da China, com a parte dos Estados Unidos, mas também a questão da globalização como um todo, não somente relacionada a esses países. E o trabalho em si foi bastante interessante, porque aqui são as evidências, né? Depois eu vou falar um pouquinho dos resultados, a maneira como foi impresso, eu não tive tempo para plastificar, né? E é interessante que quem vai utilizar esse trabalho plastifique, porque em 2, 3 usos, dependendo do aluno, ele já acaba se deteriorando. Aqui é a sala onde eu apliquei esse trabalho, que é o terceiro no B, é uma sala pequena, um pouquinho apática para trabalhar esses trabalhos um pouquinho diferenciados, onde usa a parte de criatividade, aqueles jogando. E aqui os depoimentos, né? Uma menina, Railene, ela afirmou que gostou muito porque achou interessante essa parte da rivalidade, né? E como também um outro professor fez e falou entre a aula, para deixar um pouquinho mais essa questão da rivalidade, da competição, eu acabei também oferecendo para o grupo vencedor, para os integrantes, uma paçoquinha, né? E daí isso parece que não faz, mas faz uma diferença muito grande, né? Porque daí eles realmente entram nessa questão da rivalidade. Foi bem interessante. Os resultados alcançados foram muito bons, né? Essa parte do trabalho em grupo, a parte da consciência crítica, a parte de organização, resolução de conflitos, né? Outra coisa também interessante é que você, pelo menos eu percebi assim, né, nesse trabalho, alguns alunos aos quais eu não via como alunos que conheciam o conteúdo, que dominavam o conteúdo, com esse trabalho eu percebi que dominam o conteúdo, mas às vezes numa prova escrita eles não conseguem ter o mesmo rendimento como num trabalho desses, né? Então, também faz a gente olhar os alunos de uma outra maneira. Outra coisa também que é interessante, que eles colocam os conhecimentos teóricos em prática, e uma outra coisa também que acabou acontecendo, que eu fiz esse trabalho no terceiro B, mas como no primeiro e no segundo anos também, a todo momento se trabalha a globalização, eu acabei aproveitando, já que estava no final do trimestre, né, e foi bem interessante, até às vezes os resultados nos primeiros anos, assim, a competitividade, tem uma turma que eu fiz 2 aulas com eles, porque numa segunda eles queriam que continuasse, e ainda vou ter que fazer uma terceira, porque eles empataram, e eles querem, porque querem terminar isso daí, querem ganhar a paçoquinha, né? Mas foi bastante interessante, né? Esse trabalho, praticamente primeiro, segundo e terceiro anos. E outra coisa também que eles perceberam a questão do conteúdo, porque esses quizzes de globalização tem muito da parte geográfica, mas também tem umas partes lá que eles ficavam bastante não entendiam de onde vinham aquelas perguntas, que era aquela parte das economias mundo, sistema mundo, que se não me engano vem da história, né, do Fernand Braudel. Então eles percebiam que esse conteúdo eles não conheciam, e não sei se tinha sido trabalhado de história, mas pelo menos parecia que eles não tinham o conhecimento desse conteúdo mesmo, né. Então, a reflexão final é que o trabalho foi bastante interessante, você vê os alunos engajados, né, que é uma coisa rara hoje em dia nas aulas. Até esse trabalho, na verdade, para mim, fez eu relembrar dos tempos passados, onde eu fazia mais trabalhos abertos, né? E com o tempo, com essas plataformas assim por diante, parece que eu, pelo menos em sala de aula, fui perdendo um pouquinho dessa parte da criatividade que eu pelo menos fazia em alguns trabalhos, assim, né? E os resultados, na minha opinião, tornam evidente, né, que a maneira como a CED utiliza essa parte obrigatória, não tanto na geopolítica, mas nos outros anos, né, da parte das plataformas, acabam, na minha opinião, restringindo a criatividade dos alunos e engessando a liberdade do professor no processo de ensino-aprendizagem. Bom, então, acaba aqui a apresentação. Eu acho que era mais ou menos isso que eu gostaria de compartilhar com os colegas. Beleza, professor, obrigado aí pela apresentação, parabéns, né? Interessante o que o professor falou ali, né, que viu, né, os alunos conseguiu ver, né, que eles dominam o conteúdo de outra forma, né? Então isso que é a ideia, né, que às vezes às vezes alguns vão melhor na parte escrita, vão melhor na oralidade, aqui melhor numa espécie de jogo, né? Então é interessante. E o doce ali dá uma animada no jogo, né? Eu lembro logo que comecei a trabalhar, né? Eu estava no terceiro ano, fiz um jogo lá,
e aí tinha os pirulitos, né? Eu tava meio sem graça, porque terceiro ano, 16, 17 anos, eles não, né? Eu peguei aqueles doces meio sem graça, assim, eles vieram todos correndo pegar, né? Eu fiquei espantado, eu pensei, ó, 16, 17 anos não vão ter interesse por um doce aqui, né? Mas eles gostam que é essa questão da competitividade. Pessoal, alguma pergunta? Algum questionamento? Não é isso? Então, beleza, obrigado, professor. Então, lembrando que está lá, né, no chat o padre, tipo, o nome dos professores. Professor Marcel, eu compartilho para você aqui, para você continuar, que aí pesa menos a internet para você aí, né? Se ela está oscilando, aí fica mais fácil. Então, ali, você tem aí uns 5 minutos, tá, para apresentar, que aí a gente foi esperando um pouco ali, só para a gente não atrasar. Deixa eu ver, você tinha parado aqui, né? Se eu não me engano. Isso, professor, pode continuar. Opa, beleza então. Tá me ouvindo, né, professor? Só foi Sim. me tocar quando eu terminei a apresentação. Opa, já fez um ensaio, agora vou de novo. Acontece. Eu não sei, o formato que eu elaborei também ficou meio cortado aqui, mas vamos lá, vamos no improviso. Então, eu distribuí em 6 grupos, tá? Por tema, e eu decidi, eu não me lembro agora se eu falei para vocês, mas seria uma apresentação, um seminário, trabalho escrito, um slide, enfim, né? Um arroz com feijão mesmo, tá? E o primeiro grupo ia falar sobre esquema de segurança, possível ameaça terrorista nos Jogos Olímpicos de Paris, né? Que houve, né? Essa expectativa, né? E um grande aparato, né? De segurança. Curiosidade, fatos inéditos, polêmica nos Jogos Olímpicos em Paris, foi um tema extremamente interessante. O grupo que falou sobre isso. Por qual motivo a Rússia está vetada de disputar os Jogos Olímpicos? Qual delegação de atletas... e a delegação de atletas de Israel estava sobre maior aparato de segurança entre as delegações, né? Por qual motivo, né? Quem foi Jesse Owens, né? E sua história. Costumo dizer que eu trouxe isso aí porque eu já estava trabalhando a história das Olimpíadas e o Jesse Owens é um ícone, né? Eu, afinal de contas, também sou, antes de mais nada, historiador, então puxei um pouquinho a sardinha para o meu lado. Aonde vai ser a próxima Olimpíadas de 2028? Suas expectativas, tá? Então, essa também foi um tema bem interessante. As evidências, a turma aqui das meninas que falaram sobre fatos inéditos, né, curiosidades e polêmicas na Olimpíada de Paris, foi extraordinário, elas pegaram ali o espírito da coisa ali para fazer pesquisa e falar. Deixei claro para elas e para os estudantes, no geral, que não era um trabalho de história, era um trabalho voltado para geopolítica, a trilha de aprendizagem que o professor gentilmente cedeu, né? A gente conversou, ele falou, pode tocar adiante essa aula aí, mesmo que seja um tema que não veio lá já pronto, né? Mas experimental. Os resultados se tornaram visíveis a partir da construção e nexo que o maior evento esportivo do mundo na atualidade dialoga diretamente com as políticas, sociedade e a história no tempo presente, tendo vários elementos geopolíticos possíveis de serem explorados. Pode passar, professor. Com relação ao curso, então, eu não vou fazer essa leitura, eu vou falar o que eu escrevi, mas de forma espontânea. Com certeza foi muito bom ter, né, participado, né, desses formadores em geopolítica, era um tema que já me instigava a fazer, e eu acho que eu só fui capaz de poder fazer essa implementação a partir do curso que eu tive com o senhor, com os demais colegas aí, pela experiência, pela formação dos senhores aí, né, em geografia e já trabalhando com a trilha aí, né, de geopolítica, certo? Pode passar, por gentileza.
Isso. Então, mais uma fotografia, um dos grupos, né? Foram todos 6 que apresentaram. É o momento da apresentação do seminário, né? As Olimpíadas e o contexto da geopolítica atual e uma breve reflexão do passado, né? Os resultados foram os melhores possíveis no que se refere à percepção dos estudantes em relação ao diálogo possível entre Jogos Olímpicos e assuntos inerentes à própria geopolítica atual. E seria isso. Obrigado. Beleza, professor, nós te agradecemos, né? Que bom que o professor conseguiu levar algo do grupo aqui, conseguiu, né? As contribuições dos colegas que lhe ajudaram, e ficou bem amarrado ali, né? O tema da geopolítica com os Jogos Olímpicos. Então, beleza. Parabéns, professor. Tem alguma pergunta? Um comentário? Não é isso? Então, beleza. Sempre bom, né, ter alguém de outras áreas. Na outra jornada tinha alguém de filosofia na turma da tarde, também é interessante. Continuando aqui, a professora Letícia. Professora Letícia. Vou ver. Está na Meet. Prof, se você está falando, nós não estamos ouvindo. Que eu vi que o seu microfone está aberto, mas não está saindo o som. Então, vamos passar para a professora Maria, enquanto a prof resolve lá. Quer tentar agora, prof? Não está saindo o som, o microfone está aberto, mas não sai o som. Talvez... O que pode ser isso? O microfone aberto e o som não sai. Não sei. Não está mutado, às vezes, no computador, prof? Não. Então, enquanto a professora vai resolvendo ali, vamos para a professora Maria, pode ser, prof? Pode. Beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, prof. Então, eu sou a professora Maria Clara, eu sou aqui do Litoral, no Pontal do Paraná, né, no Colégio Estadual Professora Maria Helena, e eu não tenho, né, esse ano o ensino médio, e o professor Eric gentilmente cedeu, né, a turma dele para que eu pudesse aplicar isso daí, né, então, assim, eu já conhecia a turma, eles foram meus alunos lá desde o 6º ano, então a gente não teve muito problema em relação a elaboração do trabalho, né? Então, os objetivos, compreender a dinâmica das relações internacionais e como o mercado mundial de commodities funciona, desenvolver o senso crítico na resolução de problemas e ter noções de administração de recursos e inovação tecnológica. Então, foram distribuídas fichas contendo o nome de países, suas demandas de recursos, sua geração de impostos, sendo que a cada 3 meses o país que tivesse alcançado determinado nível de desenvolvimento em saúde, educação e saneamento passa a ter uma progressão de renda. Então, os alunos recebem folhas coloridas, no qual podem produzir uma quantidade limitada de commodities e comerciar com colegas e com o Banco Mundial. Então, foi bem proveitoso, porque a turma participou, obviamente, que a gente sabe que não são todos que participam, né? Mas, de uma maneira geral, esse terceirão é bem bom, então eles participaram praticamente ativamente, né? Então, o Banco Mundial concede empréstimos a países ricos, os países ricos podem criar os seus próprios bancos. Tinha a roda da fortuna, né? Que não era só tudo de bom, né? Então, nessa roda da fortuna, eles rodavam, né? Então, de repente, o país passava por uma crise, incêndio florestal, greves, golpes de Estado, ou descoberta de riquezas, etc., o qual deve ser resolvido de forma imediata. O objetivo é não falir os países e fazer eles crescerem. Ao final, cada país faz um balanço de quanto dinheiro e commodities possuía, e feito um ranking dos quais são os países que se tornavam as maiores potências ali, né? O objetivo principal foi ensinar aos alunos conceitos de relação internacionais de uma forma interativa e envolvente.
A ideia era utilizar o RPG para explorar aspectos como diplomacia, conflitos, alianças e negociações internacionais, permitindo que os alunos vivenciem e compreendam as complexidades desses sistemas de maneira prática. O trabalho começou com uma introdução teórica sobre as relações internacionais, abordando os tópicos como teoria das relações internacionais, países, organizações internacionais, ONGs e conceitos fundamentais, soberania, poder, diplomacia, etc. Então, cada grupo pegou um país e desenvolveu sobre o trabalho, né? Foram realizadas discussões sobre os eventos históricos. A questão é as evidências, né? Ali na primeira foto ali é o Banco Mundial, né? Na terceira ali, aluno todo animado para participar, e a quarta ali é a Roda da Fortuna. Tá? Então, aqui é o pessoal preparando, né, todo aí o jogo, tá, pessoal? Aí, ali são os resultados alcançados, acho que eu não vou ler, porque é muita coisa, né, mas, enfim. É isso, prof. E no final, agora, né, eles propuseram, né, já que estava, né, que daí eles teriam que comprar tanques, né, exército, enfim, né, então eles tinham, os países tinham lá a quantidade de exército, aí eles resolveram finalizar o jogo com uma terceira guerra mundial. Então, assim, foi bem divertido o trabalho, né? E eles participaram, legal. Eu não tenho as fotos do final, tá, professor? Porque daí, como a gente teve que ir preparando e tal, então não deu tempo de eu tirar foto da explosão das bombas, né? Então, assim, foi bem gratificante esse trabalho, e, obviamente, assim que eu conseguir, obviamente, pegar novamente aí as trilhas de geopolítica, com certeza a gente vai trabalhar novamente com esse tema, porque foi muito divertido mesmo. Essa turminha é muito legal e muito participativa. Então é isso, pessoal. Ok, prof, parabéns, obrigado. Né? Então eles foram além. Obrigada. Se eles criaram a terceira, né, tiveram ideia de continuar, então eles gostaram, né? Foram além do que a gente tinha proposto ali, né? Aproveitaram que já tinham tanque, né? Que eles foram comprando tanque, bomba e tal, foram equipando ali o exército deles, aproveitaram o ensejo e vamos para a Terceira Guerra Mundial. Não fizeram como na Guerra Fria, né? Que guardaram as armas e não usaram. Eles usaram as armas. Né? Aproveitaram agora o ensejo. Sim. Obrigada, pessoal. Obrigado, prof. Então, alguma pergunta, gente? Lembrando que tem lá o Padlet. Professora Letícia, será que conseguiu resolver? Tá funcionando agora? Sim, agora sim. Tá. Então, eu estava falando que eu não vou usar a apresentação, só vou compartilhar minha experiência, né? Que eu tô sem as minhas turmas de terceiro ano, então eu implementei numa turma de nono. Eu aproveitei que eu estava falando com eles de sociedade de consumo, em algum momento do trimestre ali, e aí eu fiz uma aula expositiva. Depois disso, a gente fez uma discussão a respeito, e eu passei um vídeo chamado A História das Coisas, que é um vídeo antiguinho já, muitos devem conhecer, se não todos, né? Eles gostam bastante desse vídeo. A gente discutiu o vídeo, abordou temas como obsolescência planejada, obsolescência perceptiva, né? E eles se interessaram muito, porque eles conseguiram perceber os temas na vida deles, né? Então, eles conseguiram fazer essa ligação do conhecimento e aplicar no dia a dia, e até nas ações, na compra, né? A gente falando de consumismo. E aí eu abordei diversos temas dentro de sociedade de consumo, incluindo, por exemplo, o meio ambiente. A gente falou da questão do Rio Sena, que deu todo aquele... Bem na época que eu estava falando disso, deu aquele problema todo no Sena, que a prefeita tinha mergulhado e tinha testado que estava bom, daí foi fazer o triatlo, não estava bom, né? Os atletas saíram vomitando de dentro da água. E foi bem interessante, porque a gente conseguiu fazer esse link também com a Olimpíada, que era algo que estava acontecendo. Falamos também da questão das revoluções industriais, né, que iniciaram na Inglaterra e depois ali pela Europa, como que isso influenciou na questão da poluição de toda a região da Europa ali, qual é a dificuldade da Europa com relação, enfim, a retomar, né, essa questão de despoluição de rio.
falta de floresta, chuva ácida, abordamos diversos temas dentro do meio ambiente, produção limpa, consumo responsável, né? Então, dentro do que eu tinha feito da aula expositiva, mais o vídeo, a gente conseguiu abrir um leque muito grande. Aí eu elenquei para eles os temas que eles poderiam trabalhar, foi dividido em equipes, e eles tinham que apresentar um mini teatro. Então, eles fizeram uma pesquisa antes, dentro do tema específico que eles queriam, sei lá, sociedade de consumo e meio ambiente. Aí fizeram uma pesquisa dentro disso, e aí, em equipes, eles elaboraram um mini teatro para conseguir expor isso, né, dentro da nossa sociedade atual, como que isso acabou, enfim, influenciando a nossa vida positivamente ou negativamente. Claro que apareceu muito mais negativamente, né, a sociedade de consumo. E, enfim, eles gostaram muito, participaram bastante, gostaram do fato de identificar os temas no dia a dia deles, nas coisas que estavam acontecendo no mundo naquele momento. Então, foi positiva. Minha maior dificuldade foi a questão de espaço, porque é uma turma muito grande, a turma do 9º ano que eu dou aula, uma turma de 40 e poucos alunos, então faltou espaço para a gente se organizar ali, para dar aula já é bem difícil, né, eles ficam quase que grudados no quadro ali, então, mas assim, a experiência geral foi boa, porque eles conseguiram fazer o link do aprendizado, do conhecimento, com o cotidiano, né, com aquilo que eles estavam vendo naquele momento, na vida, enfim. Nesse sentido, eu achei bem positivo, e eu quero concordar com o professor, não lembro quem foi que falou, que esses montes de coisaradas que propõem para a gente fazer, e plataforma daqui, plataforma de lá, eu costumava fazer esse tipo de trabalho muito em sala de aula, mas hoje em dia eu já não consigo mais fazer, porque a gente fica preocupado em cumprir RCO, com prova Paraná, com, enfim, todas as coisas que estão sendo jogadas em cima da gente, e a gente acaba não conseguindo se utilizar de uma forma tão produtiva e criativa dentro de sala de aula, infelizmente. É isso, prof. Parabéns, obrigado pela apresentação, né? O mais importante é isso, né? Que os alunos conseguiram ir relacionar, né, os estudos com o cotidiano deles, né? Isso é o principal. E que bom que deu certo aí, que eles fizeram a pesquisa. Então é isso. Então, beleza, obrigado, prof. Parabéns. Pessoal, então, parabéns pelas apresentações, né? Nós aprendemos muito aí com as apresentações de todos, né? Saímos aí com muitas ideias. Foi aí uma jornada, como falei na outra reunião, né? Que causou aí um certo incômodo, né? Entre aspas, né? Incômodo bom, porque o RPG ali é algo novo para nós, depois roleplay, jogo de tabuleiro, enfim, mas né, aí pelas apresentações e pelos relatos que eu estou lendo lá, todos saíram do grupo levando alguma coisa. E obrigado também pela participação de vocês nas reuniões, né, pela contribuição, né, cada um contribui de um jeito, alguns falam mais, outros falam menos, eu mesmo, como sou cursista, falo muito pouco, então cada um participa de uma forma, né, mas nos subgrupos ali a gente via que todo mundo estava colaborando de alguma forma, né, então, parabéns, às vezes voltando do trabalho ali de carro, né, e falando, conversando com os colegas, contribuindo, então aí, parabéns pelo esforço de vocês. Aqui, daqui uns dias sai aí o link para inscrição, né? Eu posto aqui no grupo, aí para vocês, para vocês fazerem a inscrição, tá? Mas apesar de você postar nos grupos da escola, enfim, né? A professora Cristina está aí, né? O professor Wilson apresentou, tá? Fiquei de olho ali, não mostrou santinho, não passou mensagem subliminar, tudo certo. É uma brincadeira, tá tranquilo. Então, ele já apresentou no início, era um dos primeiros que pôs o nome lá na lista. Então, a nossa jornada chega ao fim, né? Sua presença ativa foi fundamental, né? Contribuíram muito para a aprendizagem, troca de ideias, né? Então, aí, como eu falei, a gente sai cheio de novas ideias aí com as apresentações, né? O que esperar para essa jornada? O tema desenvolvendo a fluência na língua inglesa com a plataforma Inglês Professor, é a sua oportunidade de desenvolver a influência em língua inglesa, tanto tendo as aulas com professor nativos ou com o suporte de seu professor formador, nos encontros semanais. Público-alvo, né, todos os professores
Professores de todos os componentes curriculares, técnicos, pedagogos do NRE e SED. Então, tem aí, né, algo de novo aí, que é desenvolvendo a fluência na língua inglesa, né, na plataforma Inglês Professor. Então, para quem tiver interesse. Então, a última foto dessa jornada, né? Então, alguns continuam, né? Outros não. Estou olhando aqui o professor Alessandro, né? Já vem em várias jornadas aqui conosco, né? Várias, assim, algumas, né? A professora Priscila também, o professor Heráclito é a segunda, né? Então, alguns continuam, outros, a professora Selma também, outros vão mudar, né? De grupo, né? Mas é assim mesmo. Então, vou tirar uma foto aqui. Bom, pessoal, é isso então, né? Quando é online não tem confraternização, né? Não dá nem para comer um docinho, mas é assim mesmo. Então, obrigado pela participação de vocês, né? Desculpa alguma coisa aí, né? Mas a gente aqui, eu tenho essa função de formador, mas eu aprendo bastante com vocês, né? Então, sou mais um condutor aí. Então, um bom restante de ano, né? Para quem... Falta um trimestre ainda, né? Um bom terceiro trimestre aí, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, professora. Obrigado, professor. Tchau. Tchau, professor. Muito obrigada por tudo. Por nada, prof. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, professora Marlene. Obrigado, prof, também, que sempre participou aí, sempre contribuiu. Então, sempre dá uma ajuda nas reuniões, alguém contribuindo, falando, dá um gás a mais. Obrigado, prof. A professora Priscila também participava bastante. Tchau. Tchau, professor. Declaração à Agência Internacional Reuters. Tudo certo? Tudo certo, prof? Tudo certo. Eu compartilhei o link lá, não estava achando como inserir na playlist, eu acho que deu certo. Eu não sei se chegou. Parece que foi 2 vezes, eu só vou conferir amanhã. Uhum. Aí eu te falo, mas aparece lá. Sim. Daí eu vejo, tá bom? Tá bom, então. Então tá, fica com Deus, tá? Obrigado, prof. Uma boa noite para o senhor. Fica com Deus. Até mais. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.